Oi, pessoal, eu sou a Suzy E eu sou a Ana. e hoje a gente vai gravar um vídeo respondendo as perguntas das pessoas que fizeram tanto pelo YouTube como pelo Instagram. Então, Ana, eu vou começar com a pergunta da Joana Vivim. Podem fazer um vídeo falando de ansiedade? Sou ansiosa demais. Como a psicanálise pode me ajudar? Então, a ansiedade é um estado da nossa espécie, né, humana, em que de alguma forma você está antecipando um assunto que ainda não conseguiu concretizar ou passar por ele. E isso deve-se a vários fatores, né? Dentre eles pode ser algo com relação à parte genética, né? Também. Ou como agora nós estamos vivendo num momento de muita tensão, né, instabilidades, né, socioeconômica, emocional, e aí faz com que a gente tenha alguns sintomas de ansiedade, né? Ansiar por algo que ainda não aconteceu, né? Na verdade, essa é uma dos significados dessa palavra e desse estado de sentimento, tá certo? Neste caso que você quer que eu fale sobre este assunto, eu acho que é um assunto, na minha opinião, um assunto bem amplo. Acredito que eu vou dar uma pincelada só sobre isso e falar para você o que você pode fazer para melhorar um pouco a sua ansiedade. Então, no caso, você deve saber, ou se não sabe por conta própria, deveria, assim, na minha opinião, procurar um terapeuta que pudesse te ajudar a você elaborar melhor em que momento você fica mais ansiosa, né? E quando isso startou. Por que é importante isso? Né? Porque você pode, com esta ferramenta, né, de possibilidade, fazer com que você evite passar por isso. Ou, né, vamos supor que você fica ansiosa quando marca uma viagem, um exemplo, porque criança tem muito desse tipo de ansiedade, né? Você fala para uma criança sobre tempo, dependendo da idade ela não consegue entender o que é tempo, porque ela não tem noção do tempo, e aí você fala assim para ela, ó, amanhã nós vamos viajar. O amanhã para a criança ela não sabe, porque é um tempo de estado. E ela não vai saber quando é amanhã, o amanhã para ela pode ser agora, tá certo? Então, se você, isso é um exemplo, claro. Se você falar para uma criança, ela vai ficar ansiosa e ela não vai te dar sossego. Por quê? Porque ela não sabe que o amanhã é amanhã, de fato, né? Ela acha que o amanhã pode ser agora. E por isso que eu tô falando sobre esse assunto, que é mais leve, né, claro, mas é como saber lidar com as questões de forma natural. Então, se isso me causa ansiedade, né, marcar uma viagem, né, com muita antecedência, e aí eu fico ansiosa para dar tudo certo, porque eu quero viver a viagem do amanhã agora. E isso faz com que eu fique ansiosa. O que pode me acalmar no caso de ansiedade? É praticar, vamos supor, yoga, é uma boa, né? Meditar, fazer um cronograma diário, que a gente agora, por alguma razão maior, né? Vamos dizer assim, a gente está tendo mais tempo de olhar para nós, de interiorizar, de fazer com que o nosso tempo seja até maior do que o que a gente tinha antes, né? Que queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então agora não, a gente está aprendendo a lidar com as nossas emoções, a gente está sendo obrigado a se olhar, tá certo? Então tem uma questão cósmica aí, na minha opinião, né? E aí o que você deveria fazer? Fazer um cronograma diário. Então, por exemplo, de manhã, fazer exercício físico, não importa se sua casa é grande ou pequena, tem como fazer. Fazer caminhada no corredor, no seu quintal, é uma ideia, né? Sei lá, se você gosta de cozinhar, fazer comida nova, né? É uma alquimia, né? Mexer em comida, em alimentos, né? Sustentar sua família, dedicar alguns minutos ou até mais que hora tal,
de momento de felicidade, confraternização com a sua família, né, do dia a dia, trocar ideias, informações, pintar também é muito bom. Qualquer atividade terapêutica e que envolve um pouco da arte, né, tanto na cozinha como no desenho, meditação. O que você acha que faria você ficar alegre? Ouvir música, né? Música, claro, música suave, né? Ou mais pesada, né? Também, se te relaxar, por que não? Tá certo? Então, a ansiedade a gente tem como sim controlar. Claro que isso tudo é paliativo, né? Se for uma ansiedade que provém de algum outro estado de traumas e mais profundos, na minha opinião, teria que procurar um especialista, um terapeuta, né? E se só a terapia não ajudar, procurar até um psiquiatra se isso for orientado pelo seu terapeuta. Porque às vezes é necessário tomar algum tipo de medicação, tá bom? Mas a princípio, se puder fazer de uma forma mais natural possível e se você conseguir contornar isso, eu acho bacana, por que não, né? Vamos para os modos mais naturais, comer comida mais leve à noite, evitar álcool, cigarro, cafeína, né? Refrigerantes com coca, qualquer coisa que fazem você ficar mais agitada, né? Dá, assim, chás, pode até ser, mas assim, mais naturais, né? De ervas mesmo, né? É minha opinião e é o que eu entendo, porque é sobre o que eu estudo e atendo aqui no meu consultório. Tá bom? Espero ter te ajudado. Então vamos lá para a próxima pergunta, é do John Brás. Ele fala de aceitar as pessoas como elas são. Ninguém entende ninguém nesse mundo. Então, como que eu vou aceitar as pessoas como elas são? Primeiro, para que eu aceite as pessoas como elas são, eu primeiro preciso aceitar como eu sou, né? Porque como que eu funciono, né? Quais são as coisas que eu gosto mais, quais as coisas que eu não gosto tanto, me respeitar, entender que o outro é um indivíduo diferente de mim, todos nós somos diferentes, somos indivíduos, por isso somos diferentes, funcionamos de formas diferentes. Eu aceitar o outro como ele é, eu necessariamente preciso primeiro respeitar o outro como ele é. Porque se eu respeito ele como ele é, eu também serei respeitado. Tá certo? Essa é uma forma, assim, na minha concepção, mais fácil para eu conseguir conviver com outras pessoas. Porque assim, tudo que está dentro de mim e que está me dando certo desconforto, eu preciso prestar atenção por que isso está acontecendo comigo. Por que eu estou incomodado que a outra pessoa funciona ou faz, sei lá, tem um comportamento X, Y, Z que eu não gosto. Então, o que eu não gosto sou eu que estou sentindo. O não gostar é meu. Está dentro de mim. Se aquilo que o outro faz está me dando um desconforto, está me incomodando, o incômodo é meu. O outro só está fazendo uma representação neural, que a gente chama. Eu preciso visualizar aquilo que está dentro de mim, no meu sentir, né? No meu inconsciente, no meu sentir, e ele vai representar de forma natural aquilo que eu preciso enxergar. Porque se ele não representar, eu não vou me enxergar. Né? Então, tire proveito, né, disso que está acontecendo na sua vida, para que você se olhe mais. Por que eu preciso aceitar o outro? Não, eu não preciso aceitar ninguém. Mas eu preciso sim entender que aquilo que está em desconforto comigo é meu, não é do outro. Nada está no externo. Aprendam isso. O externo só é uma representação daquilo que eu tenho dentro de mim, do meu interno.
O meu universo exterioriza aquilo que eu vibro. É assim que é. Independente de acreditar ou não, nós funcionamos assim. Isso é funcional. Tá certo? Espero ter te ajudado. E aprenda mais com você, né? Comece a olhar essa parte que eu te falei e que serve para você e para todos nós, na verdade, é de que quando eu estou em desconforto, o assunto é meu, tá? Depois que eu resolvo isso dentro de mim, o outro que me incomodava passa a não me incomodar mais. O outro vai ser respeitado, tá bom? Ana, a pergunta agora então é da Sandra Marcelina. Ela fala: o que fazer com pessoas que só querem mandar e não aceitam ver ninguém? Toma calmante e pinga. Então, é sério, isso aí não é fácil não. São duas misturas que não podem se encontrar, né? Então, o que falar sobre isso? Primeiro que se a pessoa tomar calmante, é receitado por médico, né? E aí o que que acontece? Ela vai sozinha nesse médico? Se vai, não deveria ir. Ela deveria ir acompanhada de alguém. Por quê? Porque naturalmente ela tem algum transtorno, né, psíquico, e ela precisa ter um acompanhamento. Ela não pode ir simplesmente no psiquiatra e sozinha. E se vai, não deveria. Então é um ponto a ser observado. Eu não sei se vai ou não. E se vai acompanhada, tem que entrar no consultório junto com ele, né, ou com ela. E se não faz isso, tem que começar a fazer. Por quê? Porque o médico provavelmente não sabe que ele faz essa mistura. E precisa saber, porque precisa ser orientado do que pode acontecer. Né? Não, na minha opinião, ele precisa ter orientação. Por quê? Quando ele tem orientação, e é isso que às vezes a gente peca porque a gente teima em querer que o outro faça o que eu quero. E eu não tenho que fazer isso, né? Eu sei que sempre é pro lado do bom, do bem, do belo, do justo, ok, só que não é legal. Por quê? Porque por mais amor que a gente tenha pelo nosso próximo e ele tem um comportamento assim, eu preciso entender que ele é outro indivíduo. Ele não é a mesma pessoa, não sou eu, ele é ele, né? Precisa ajudar de que maneira? Dando orientação, dando consciência para ele. Agora, se ele vai fazer isso ou não, já é uma outra questão, é um problema dele. Se ele é autoritário, isso independe dele tomar remédio ou a pinga. Você entende que é o jeito dele ser, né? É a natureza dele, ele é naturalmente autoritário. E deve ser até um pouco mais agressivo porque ele faz a combinação aí. E aí pode até desencadear uma agressividade sim, por que não? São duas coisas fortíssimas, né? Um acalma e o outro dá pico. Pensa bem, a bomba que é isso. Então, é minha opinião, tá? Claro que eu não sei muito sobre a parte psíquica, né? De psiquiatria, não sei, eu sou psicanalista. Mas eu te aconselho a levar no médico, se você não acompanha, é bom que acompanhe, porque se você me colocou essa dúvida sua, é porque você se preocupa, e já que você se preocupa, então acompanhe ele ao médico e fale para o médico na frente dele o que ele está fazendo, ou ele ou ela, né, está fazendo. Porque independente dele ser autoritário ou não, o médico tem que estar sabendo que ele dá uma receita para uma pessoa que por teimosia, por vício, etc., está tomando um calmante e bebendo também. Por outro lado, se ele é um alcoólatra e precisa fazer uso do calmante para equilibrar o alcoolismo, aí eu já desconheço o tratamento, porque eu não conheço o tratamento dele e não sei o que o médico recomendou. Mas naturalmente, se ele porque ele deve ser, ele toma, pelo que eu entendi, ele deve beber todo dia e tomar o calmante todo dia. Então, provavelmente já é considerado uma pessoa viciada no álcool, né? E aí eu não sei te dizer, na verdade, no sentido de tratamento médico. Agora, o que eu posso fazer para você e falar sobre isso, que na minha opinião é muito importante, é que
Eu entendo a sua dor, sei da sua preocupação, entendi o que você está me perguntando, mas o que eu posso te falar é: respeite ele do jeito que ele é. Se ele é viciado no álcool, se ele está fazendo certo ou errado, a vida é dele, ele é responsável pela vida dele, sim, e tudo que ele fizer para ele é para ele. Os demais que estão à volta dele sofrem também e vão sofrer, porque amam essa pessoa, naturalmente devem amar. E aí estão em sofrimento porque ficam com medo que ele possa ter algo mais forte, pior e achar isso ou aquilo. Mas na verdade a gente precisa aprender que nós viemos para cuidar da nossa vida, da nossa, não da vida dos outros. E mesmo que é meu pai, meu companheiro, meu irmão, minha mãe, quem for da minha família, não sou eu. Eu não posso fazer nada. Eu posso fazer algumas coisas, mas eu não posso tirar o direito do outro de viver o que ele precisa viver. Entende o que eu quero dizer? Se ele precisa viver todo esse esquema de fazer coisas desse tipo, achar que tá certo e tal, a gente não sabe por quê que ele tá fazendo isso. Na minha opinião, ele deveria ter um terapeuta, que eu acho que é bem acertado. E você, que faz parte da vida dessa pessoa, né? Porque é assim que eu entendi, também deveria fazer terapia para aprender a lidar com suas emoções. Porque se você faz parte da vida dessa pessoa e essa pessoa faz parte da sua vida, o que vocês precisam aprender um com o outro? A terapia vai te ajudar, tá bom? E faça o que eu te pedi, né? Como orientação. Que é ir com ele no médico e falar o que está acontecendo. Porque o médico vai dar sim para ele a chance dele ter consciência do que ele pode estar fazendo com ele mesmo. E se ele decidir continuar, a vida é dele. Tá bom? Mas fique em paz. Agora a próxima pergunta foi feita pelo Instagram. É a Diana Nunes. Quero saber como lidar com o que está acontecendo no mundo com relação ao coronavírus. Ela está muito ansiosa. Ela quer saber como lidar com essa situação, que eu acredito que ela não está sabendo lidar com essa situação. Bom, primeira coisa é ouvir o que as pessoas estão orientando, né, de medida, de ficar dentro de casa e tudo mais, isso ela deve estar fazendo. Espero que sim. Lidar com essa situação, todo mundo está tendo que aprender agora, porque é algo novo que a gente não esperava, não foi uma doença que veio aos poucos, preparando e tal, e tomando uma proporção e fazendo mutações, não foi assim, né? O coronavírus, ele apareceu de repente, é um vírus de uma gripe que, segundo eles falam, tem uma comparação aí com gripe, eu não sei, eu tô falando o que eu escutei, né? E aí, o que a gente pode fazer com relação a isso? É tomar os cuidados que são necessários, pela recomendação do Ministério da Saúde, tá certo? Agora, o que eu posso fazer além disso, no sentido de que eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não posso fazer nada. Por quê? Eu posso sim passar o meu tempo, o meu dia a dia, tentando fazer o meu dia ser cada dia melhor, vivendo hoje. Isso eu acredito que tem um pouco a ver do que está acontecendo, que é uma pré-preparação, por exemplo, de como eu me comportar no dia a dia, como eu olhar para a minha vida. Eu acho que até não. Acho não, acredito que tem até sentido que isso aconteceu, né, com todos nós, para realmente a gente pontuar algumas questões que a gente não estava percebendo e prestar atenção na mudança que está acontecendo, porque na minha visão é algo bem maior e que aconteceu para a gente mudar em todos os sentidos. E aí o que eu posso te dizer para você acalmar? Tenta fazer coisas que você não fazia, né? Como eu disse há pouco, em outro caso de ansiedade, porque o que eu sinto de você é que você está um pouco ansiosa com relação ao que está acontecendo. É natural a gente ficar ansioso,
porque é algo do qual a gente não conhece, né? E a gente, se não conhece, não consegue dominar. E como seres humanos, a gente tem manias, né? E uma dentre elas é dominar, né? A gente quer dominar o outro, quer que o outro faça o que eu acho que é o melhor, que é o certo. E o certo para mim não é o certo para aquela pessoa, entende? Então, na minha concepção, seria assim: viva o dia de hoje intensamente, faça coisas que você não fazia, tenta relaxar, para de pensar nisso, né? Evita essa parte de jornalística, né? Claro que você não vai ficar alienada ao mundo e nem desinformada, mas para que assistir tanto telejornal falando que morrem tantas pessoas a tantas horas? Para nós é importante? Até é, para que a gente tenha um pouco de medo e esse medo, pouco, tá, gente? Esse medo transforma em cuidado, porque a nossa espécie funciona com alguns sentidos, né? A gente tem vários sentimentos, né? E aprender a lidar com eles é por isso que a gente está aqui, entende? O medo faz parte da nossa essência, como humanos, tá? E medo é bom. Bem usado, ele é muito bom, porque ele faz a gente brecar em algumas atitudes que a gente teima em querer seguir em frente. E nem sempre tudo que a gente acha que pode, pode de verdade, né? Então, na minha opinião, é assim, é prestar mais atenção nisso, tentar se distrair um pouco mais, né? Assistir comédia, por que não? Rir, né? Rir com as pessoas que moram com você, brincar. Outro dia mesmo, eu e minha família, a gente brincou de stop. Lembra dessa brincadeira de stop? Uma delícia, domingo. A gente brincou de stop, entendeu? A gente precisa voltar algumas questões e fazer alguns tipos de coisas na nossa casa que a gente deixou para lá. A gente, né, a gente ficou no passado isso, e isso era tão bom, é muito bom. Então, sabe, gente, não vamos só olhar para o lado ruim, vamos olhar para o lado bom. A economia do país, aí todo mundo vai falar assim, ah, mas é a economia do país. O que tem a economia do país? É que a economia do país já teve altos e baixos várias vezes, né? É algo que a gente vai conseguir sair por cima disso, a gente vai conseguir melhorar, vai se adaptar aos novos sistemas, tá certo? Aquilo que eu achava impossível acontecer é o futuro que a gente já está pondo no presente, entendeu? É uma nova era. A gente tem que acostumar com isso também, são as mudanças. E as mudanças acontecem diariamente. É que essa tá muito choca, né? Porque eu sou obrigada a ficar na minha casa por conta de um vírus. Sim, é obrigada a ficar em casa por conta de um vírus. E é um lado ruim? É, mas era o único jeito, talvez, porque eu não tenho certeza, de que o universo achou para fazer a gente dar um novo salto quântico na vida da gente, tá bom? Então fiquem em paz. Para quem pediu para eu falar sobre depressão, eu vou falar no próximo vídeo sobre depressão, porque é um assunto bem a doença do século. E é um assunto bem mais profundo, não daria só para pincelar e não é o que eu quero fazer, porque é um trabalho que eu acredito que é importante a gente falar sobre isso. E aí vai ficar para o meu próximo vídeo e para os próximos também, porque numa gravação só eu não vou ter um tempo bom para falar da depressão, que é um assunto muito grande, tá bom? Então é isso. E espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. E se inscrevam no canal, que é muito importante. As pessoas se inscreverem, que a gente pode alcançar um número maior de pessoas e poder ajudando cada vez mais e mais pessoas com nossas dicas, com essa ajuda da pessoa ficar perguntando e a gente respondendo. Tá? Então, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, deixa o seu like e em breve estaremos fazendo mais vídeos. E continua deixando perguntas que vamos estar respondendo nos vídeos que vamos gravando para vocês, tá bom? Gratidão pelo dia de hoje e Tchau, até mais. fiquem em paz, beijo. Beijos.